Pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Falar um oi aí para a gente iniciar a aula, tá bom? Tudo. Bom, hoje nós vamos fazer uma revisão, tá? Sobre um conteúdo que nós já estudamos, que é sobre crônica. E que eu disse a vocês também que crônica é o nosso tema da Olimpíada, não é isso? Quem recorda que eu citei essa parte na aula anterior, na nossa aula ao vivo, não foi? Falando sobre crônica, quais são as características, o que é uma crônica. Nós estudamos sobre como nós vamos fazer uma crônica, né? Tudo isso aí. E hoje nós vamos fazer uma revisão, porque na prova de vocês nós também iremos trabalhar com crônica. Então, é a hora que vocês têm a oportunidade para tirar todas as dúvidas, quem quiser perguntar alguma coisa, tá? Para que a gente possa estar sanando todas as dúvidas e vocês compreendam perfeitamente o que é uma crônica, certo? Então, vamos lá. No nosso primeiro slide aqui, olha, eu trouxe para vocês o tema, que é crônica. Nós vamos trabalhar com crônica e análise gramatical e em forma de revisão. A análise gramatical, nós vamos ver sobre ditongo, tritongo e hiato dentro do texto, contextualizado. E nós vamos ver alguns itens gramaticais também, que nós iremos trabalhar dentro do texto. O texto que nós estamos utilizando é uma crônica, certinho? Primeiro, eu gostaria que vocês observassem essa tela e realizassem a leitura. A crônica, está compartilhando aí com vocês a tela? Não. Tá não? Então, para aí. Não tá. Deixa eu compartilhar aqui novamente. Ok, agora? Agora sim. Agora sim. Então, vamos lá. Vou voltar aqui só para vocês verem. O primeiro slide aqui que eu disse para vocês foi de crônica, que está escrito análise gramatical e a revisão, certo? Na segunda aqui, ó, nós temos o que é uma crônica, certo? Aí vem, a crônica é um gênero textual de qual forma? Estão acompanhando aí a leitura? A crônica é um gênero textual longo. É isso que está dizendo aí? Não. Está dizendo que é um gênero textual o quê? Curto. Curto. Escrito em? Prosa. Em prosa. E geralmente é produzido por meios de comunicação. O que mais? Pessoal, para que a gente possa conseguir relacionar direitinho, tirar as dúvidas, eu preciso da participação de vocês, tá certo? Então, olha, geralmente é produzido por meios de comunicação, como exemplos de jornais, revistas e etc. Além de ser um texto curto, possui uma vida curta, ou seja, as crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano. Normalmente, essas crônicas, elas são escritas de acordo com algum tema mais da atualidade, certo? Elas também fazem parte daquelas charges que, quando a gente vê charges falando de política, dessa situação atual do país, as crônicas são escritas baseando-se nesses temas também, certo? Aí vem aqui, ó. Aqui eu trouxe para vocês
uma crônica, certo? E eu gostaria que vocês lessem com bastante atenção essa crônica para a gente dar continuidade nas nossas atividades do dia. Só que para fazer essa leitura, eu vou pedir para que cada aluno que está presente na aula de hoje, para que eles leiam uma parte dessa crônica, tá? E aí eu tenho a Ana Beatriz, o João Vitor, a Sandra, que está aí também conosco. Deixa eu ver mais aqui. Os outros alunos que eu não estou conseguindo visualizar os nomes, aí vocês vão fazendo... Deixa eu olhar aqui os nomes dos outros, tá? A Ana Beatriz, João Vitor e a Sandra. Somos só nós 4 mesmo que estamos presentes, né? Então, nós vamos fazendo a leitura dessa crônica para depois a gente contextualizar. O que é contextualizar? Nós vamos fazer essa análise gramatical em cima dessa crônica, ok? Eu vou começar aqui a leitura e depois eu vou pedir para que vocês continuem a leitura de onde eu parei e assim sucessivamente, certo? A cara de pau do brasileiro. De cara aí nós já vimos que é uma crítica, não é? Porque ninguém chega para você, nossa, mas você é cara de pau, hein? Tentando fazer um elogio. Então, vamos lá, ver o que essa crônica nos diz. A honestidade do brasileiro é muito questionável. Claro que não podemos generalizar, mas fazer... Ai, peraí, cortou um pedaço aqui. Mas fazer... Deixa eu pegar meu outro texto aqui. Mas fazer... Mas faz parte do modo de ser do povo, de ser desse jeito malandro. Outro dia, quando eu estava conversando com uma amiga, ela me contou que adorava viajar com a avó dela, certo? Diferente do que você imagina, ela não gostava de ter uma companhia materna, mas sim de não ter que encarar esperas durante a viagem. Olha só para vocês verem o motivo que ela gostava de ficar com a companhia da avó. Vamos continuar lendo aí? Ana, você pode ler para a gente? Continuando aí? Espera aí, deixa eu ajeitar aqui. A melhor parte é que no embarque, quando vemos aquela fila gigantesca, típica de Guarulhos, mas como ela é idosa, podemos entrar na frente. Acho que todos nós já deparamos com alguém assim. Não é? Alguém que pagou pela carteira de motorista ou por um diploma. A mulher que fingiu estar grávida e etc. Eu, pelo menos, sempre me deparo com esse tipo de situação no shopping paulista, por exemplo, naquelas vagas preferenciais. Espera aí. Pintadas Perto do elevador. E, ali é um Ana, fingimento. Tá, deixa eu só comentar um negócio aqui rapidinho. Para vocês verem que aí já está dando sequência ao título, A Cara de Pau do Brasileiro. Vocês viram quantos itens foram relatados aí, que a gente fica pensando, como que pode, né? E outro dia, eu estava conversando com uma colega de profissão, falando assim, que isso é cultural. É da nossa cultura. Hoje em dia, para muitas pessoas, para a maioria dos brasileiros, que com certeza nós não nos incluímos nessa porcentagem, eles acham bonito furar fila, eles acham bonito enganar o dono do supermercado, enganar o esperto é aquele que consegue passar o outro para trás, de alguma maneira. Você é bem visto se você consegue passar o outro para trás.
Ah, é ali o estacionamento dos idosos? Ah, mas eu vou colocar ali porque depois de chegar eu falo, não, eu estou idoso, meu avô está lá dentro. Sempre tentando argumentar para que as coisas modifiquem de acordo com o que ele necessita, de acordo com a necessidade dele. Ana, muito obrigada. Vou pedir para o seu colega continuar agora, tá? João, você continua para a gente, por favor? João. Sandra, você nos ajuda? Ajudo sim. Então, por favor. Tá. Parou em etc, não foi? Grávida? Isso. Eu, pelo menos, sempre me deparo com esse tipo... Não, já foi, né? Uhum. Esse daí já foi essa pergunta. Pode ler novamente. Posso ler? Uhum. Eu, pelo menos, sempre me deparo com esse tipo de situação no Shopping Paulista, por exemplo. Naquelas vagas preferenciais pintadas perto do elevador. Ali é um fingimento e oportunismo só. Na minha escola, também era comum que os estudantes se fingissem de doentes para utilizar o único elevador. Eu acredito que deve haver privilégios para idosos, gestantes e deficientes, claro. Mas também acho que faz parte do brasileiro tirar proveito dessas situações. É que muitas vezes nos falta integridade e honestidade. Lá fora, em alguns outros países, é muito difícil ver alguém fingindo estar com o pé quebrado, por exemplo, mas aqui não. Aqui as pessoas mentem e se aproveitam da situações. Olhe só, a corrupção escancarada no Brasil, que é criticada quando acontece no alto escalão, mas que quando se trata de um exame de direção, poucos veem o problema. Você agora deve estar pensando que eu sou uma daquelas que é só ver defeito nos brasileiros. Não é mesmo. Mas não, eu sinceramente acho que nós temos muitas qualidades também. Mas, infelizmente, já nascemos com um jeito malandro e cara de pau. Aposto que você sabe muito bem do que eu estou falando. Mariana Camilo Pinho. Ela é uma aluna de um colégio em São Paulo da 2ª série C, tá? É um trabalho que algumas professoras lançam no grupo que eu participo, que eu achei bem interessante e resolvi compartilhar com vocês, falando justamente sobre a crônica. Meninas, muito obrigada pela ajuda da cooperação na leitura, tá? Então, isso aí é uma crônica. E essa crônica, no caso, ela está fazendo o quê? Uma crítica. Ela está fazendo uma crítica sobre uma situação muito comum no Brasil. E aí, no final, a autora colocou assim: você deve estar pensando que eu sou uma daquelas que só vê defeito nos brasileiros, não é mesmo? Mas não, eu sinceramente acho que nós temos muitas qualidades também, mas infelizmente já nascemos com um jeito malandro e cara de pau. Tá vendo a relação agora da finalização dessa crônica com o título? Porque é uma crônica para criticar uma situação. A crônica, voltando lá nas características que nós estudamos nas aulas anteriores, ela tem esse poder. A crônica é curta e direcionada para um determinado tema, para elogiar, criticar e assim por diante, certo? E nesse caso aqui é uma crônica de crítica feita aos brasileiros. Eu não concordo com a Mariana em partes, como eu já disse no início. Eu creio que não são todos os brasileiros que pensam dessa forma.
A maioria, eu ainda estou assim do lado positivo, a maioria não, mas nós temos uma grande porcentagem que pensa sempre dessa forma, de ganhar proveito, de levar vantagem, de ter esse jeito malandro, que, como eu já disse anteriormente também, é cultural. Infelizmente, é cultural. E aí as pessoas se acomodam com isso e se tornam isso parte do seu dia a dia. Então, isso daí é uma crônica. No próximo slide aqui, ó, nós temos o seguinte. Nós temos algumas atividades que eu disse para vocês que nós iríamos trabalhar contextualizado, baseando-se no texto, para não ficar nada vago. De onde que eu vou tirar isso, professor? De onde que você tirou esse tema? Então, é o seguinte, após ler a crônica apresentada anteriormente, responda as questões propostas. Primeiro, você precisa estar atento no que foi discutido na crônica, tá? Aí tem as questões. A primeira questão fala o seguinte: qual é o tema central da crônica? Qual que é o tema central? Do começo ao fim, ela falou sobre, a autora falou sobre um tema. Qual é esse tema? Não se esqueçam que a resposta, eu preciso colocar uma resposta que seja a resposta completa. Porque assim, quando eu for elaborar o meu texto, a resposta já vai me auxiliar para executar o texto. Aí vem a segunda questão. Você concorda com a argumentação dos autores ou da autora com relação ao povo brasileiro? Comente. O que é essa argumentação dela? Ela argumentou que o povo tem esse jeito malandro de ser, ela argumentou que o brasileiro é cara de pau. Você concorda com isso? Com a argumentação dela? Professora, eu concordo, por isso, por isso e por isso. Ah, não, professora, eu não concordo com ela. Eu acho que ela exagerou, eu acho que ela falou demais, eu não concordo por isso, por isso e por isso. Certo? Você vai analisar se você concorda ou não concorda e justificar o motivo que você concorda ou não, certo? Aí vem a questão 3. Você vai transcrever dessa crônica os itens gramaticais solicitados. Tudo que for solicitado aqui, você vai transcrever lá da crônica que nós lemos e estudamos, certo? Primeiro, eu quero 2 palavras com ditongo. Na outra aula também nós estudamos sobre análise gramatical, falando sobre ditongo, tritongo e hiato. E aqui na primeira questão, eu quero que vocês transcrevam lá do texto, palavras com ditongo. Quantas palavras? 2. Aí, o que você faz? Você volta lá no texto e vai procurar, dentro dessa crônica, 2 palavras que tenham ditongo. A primeira palavra ali, ó, já de cara eu já encontrei uma, brasileiro. Por que, professora, que brasileiro tem ditongo? Lembra quando eu expliquei para vocês que ditongo é encontro de vogais? E nessas vogais, quando eu realizo a separação e as vogais continuam juntas, eu tenho um ditongo. Vou separar aqui, ó, brasileiro. O E e o I continuaram juntos, não continuaram? Se essas vogais continuam juntas, desculpa, eu tenho um ditongo. Correto até aí? Oi, correto? João, correto? Sim. Que bom. Você queria falar alguma coisa? Destacar alguma coisa? Parece que você estava com um pincel querendo marcar. Não. Não? Então tá. Então, vou lá para a próxima questão. Olha, a próxima questão fala o seguinte.
Peraí, deixa eu ir aqui. Lá na próxima questão, olha, eu quero uma palavra com hiato. Também nós estudamos na outra aula, certo? Aí eu tenho uma palavra com hiato. Eu vou retornar a minha crônica e vou procurar alguma palavra que tenha hiato. Ah, como assim, professor, hiato? Relembrando também o que nós estudamos. O hiato é a palavra que possui encontro vocálico também, só que quando eu vou fazer a separação de sílabas, essas vogais ficam longe uma da outra, ficam separadas. Aqui mesmo nessa tela, nós temos um exemplo de hiato. Olha lá assim, ó, após ler a crônica apresentada anteriormente, vou separar. Eu tenho encontro vocálico o I e o O. Vou separar. Anteriormente. Eu separei esse I do O. Quando eu separo o I do O, eu tenho um hiato, correto? Agora eu vou para aqui, ó, 2 substantivos próprios. Retorno também ao meu texto, que no meu caso, no caso do 9º ano, é a crônica. Vou retornar à minha crônica e vou procurar substantivo próprio. Quem encontra para mim um substantivo próprio aqui? Dos alunos que estão presentes. Substantivo próprio é aquele que dá nome próprio, certo? Então, eu tenho ali, aqui, ó, Guarulhos é um substantivo próprio. Que mais? Paulista. Hã? Paulista ou não? O nome do shopping, sim, Shopping Paulista. Nesse caso aí, ele é substantivo próprio porque ele está nomeando o shopping. Então, Paulista também. Que mais? Olha um bem aqui, Povo. ó. Hã? Povo. Povo, não. Não. Não, tem esse aqui, ó. Opa, voltou aqui. Bem aqui, ó. Embaixo. Qual que é essa palavrinha aqui? Brasil. Brasil é outro substantivo próprio. Aí vocês vão pesquisar alguns e escrever lá. Depois, eu quero 2 substantivos comuns. Comum, mesa, cadeira, lápis, borracha, apontador, livro, carro e assim por diante. Você volta no texto e vai procurar 2 substantivos comuns. Olha, idosa, que mais? Vamos procurar só 2 aqui, porque nossa aula já está quase encerrando. Carteira, não é? Escola. O nome da escola é próprio, mas o nome escola é substantivo comum. Vamos lá, eu quero um substantivo abstrato. Abstrato, quando vocês aprenderam substantivo abstrato lá no Fundamental 1, na educação infantil, no Fundamental 1, vocês tinham a ideia assim, ó, substantivo abstrato é aquilo que eu não posso pegar. Mas nem sempre o substantivo abstrato é aquilo que eu não posso pegar. Eu sei que existe, eu posso tocar, mas ele é um substantivo que? Abstrato. Vamos lá. Um exemplo aqui, a honestidade. Lá em cima, ó. Honestidade. Certo? É um substantivo. Eu não sinto a honestidade, mas eu vivo a honestidade. Então, nesse caso, a honestidade é um substantivo o quê? Substantivo? Abstrato. Abstrato, certo? Eu quero também 2 verbos. 2 verbos, certinho? Volto lá novamente e vou colocar. Verbo é o quê? O que indica ação, movimento. Olha, o verbo é o que mais tem.
conversando, contou, adorava viajar, que mais aqui, que mais? Encarar, e tem vários outros que vocês poderão estar encontrando e colocando na sua atividade. A questão número 4 fala o seguinte: reescreva a crônica colocando o seu ponto de vista. Agora, você será o autor da crônica. O tema você tem. Agora, eu quero que você reescreva colocando o seu ponto de vista. E essa crônica já vai fazer parte das nossas atividades para a Olimpíada, certo? Então, você vai pegar essa crônica aqui, que nós lemos, cada um lê um pedacinho, nós comentamos, discutimos sobre essa crônica. O que que você vai fazer? Vai reescrever essa crônica colocando o seu ponto de vista. O que que você acha? Você concorda, não concorda? O brasileiro é assim mesmo, o brasileiro não é? É cultural, é necessidade? Por que que o brasileiro é assim? Não, você não acha que o brasileiro seja dessa forma? Você vai reescrever colocando o que que você acha, certo? Alguma dúvida? Não. Nenhuma? Não. Vocês irão conseguir responder fácil, fácil? Se vocês quiserem tirar foto da crônica e das atividades para vocês irem adiantando, porque assim que eu termino, eu coloco para editar, passar para o YouTube, para postar para vocês o link da aula, tá? Gravado. Aí demora um pouquinho. Se vocês já quiserem ir realizando as atividades, podem tirar foto tanto da crônica quanto das atividades, para vocês irem adiantando, certo? Se vocês precisarem, fala que eu volto. Mais uma vez, ninguém tem dúvida aí, não? De como se produz a crônica? Oi? Boa tarde. Oi, Tassiane, tudo bem? Tudo bem? Eu fui tentar entrar pelo seu link lá do Facebook, como você cortou um pedaço, não pede a senha, né? Como os meninos não devem ter, por isso que deu poucos participantes na reunião. Por isso que precisa enviar o link todo, como eu te falei, porque só tem 5 participantes, né? Contando comigo, você e a Sandra. E aí, quando você não coloca, pede uma senha, e os meninos, então, não estão conseguindo entrar. Não, tá ok.